Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso LAC Concursos. Nós temos um tema da nossa aula de hoje, que é um tema muito importante, que vem caindo seguidamente aí em provas de atualidade e como tema de redação. Confere comigo o tema da aula de hoje. O nosso tema é a crise econômica na Argentina. Bom pessoal, vamos falar então um pouquinho sobre Los Hermanos, um país membro do Mercosul, o Mercado Comum do Cone Sul, e, portanto, lembrando para você que o Mercosul é o terceiro grande mercado consumidor de produtos brasileiros, atrás somente da China e dos Estados Unidos. E lembrando que o principal destino dentro do Mercosul é exatamente a Argentina. Então vamos lembrar, pessoal. Primeiro, você há de se recordar que a Argentina vive uma crise econômica, já não é de hoje. Entre as décadas de 1980 e a década de 1990, a Argentina, como o Brasil, viveu lá um cenário de uma crise beirando a hiperinflação, um elevado déficit público, que é quando o governo tem um gasto maior do que a sua receita, e também um elevado endividamento. Lembrando que o endividamento é o somatório do déficit acumulado. Ou seja, se eu gasto R$1.000 a mais por mês do que ganho, eu tenho um déficit mensal de R$1.000. O somatório em um ano de R$12.000 é o meu endividamento em 31 de dezembro de 2019. Portanto, a Argentina vive uma crise de déficit e uma crise de endividamento, dentro de um quadro muitas vezes marcado por baixo crescimento econômico. Pois bem, para solucionar parte dos problemas econômicos na década de 90, sobretudo o elevado déficit público e endividamento, o governo argentino emitiu uma série de papéis que são títulos da dívida pública federal da Argentina. Esses papéis, obviamente, terão que ser pagos no valor de face, mais uma taxa de juros que pode ser pré ou pós-fixada. Resultado, a Argentina, abre aspas, abriu mão, então, de emitir esses papéis em troca de ter uma capacidade de refinanciar a sua dívida de curto prazo. O problema é que essa dívida passa a vencer no médio e no longo prazo, o que acaba, se o país não fizer lá uma série de ajustes na sua economia, acaba pesando sobre o futuro do país. E foi mais ou menos isso que aconteceu de lá para cá. O endividamento argentino é um endividamento muito alto, o país tem um alto déficit público e uma alta taxa de endividamento, a inflação voltou a dar as caras por lá dentro desse nosso século XXI, e a gente pôde observar também que a situação política dentro da Argentina é altamente polarizada. De um lado, nós temos atualmente a senadora Cristina de Kirchner, que foi presidente do país, e o marido dela, Néstor Kirchner, também. Ele é de um grupo que nós chamamos de peronistas de esquerda dentro da Argentina, que foi muito criticado pelo então líder da oposição e atual presidente do país, Maurício Macri. Maurício Macri é mais conservador, de uma linha econômica liberal e neoliberal. Diante da incapacidade do governo Néstor Kirchner e Cristina Kirchner equacionar os principais problemas econômicos da Argentina, quais sejam o déficit alto, o endividamento alto, uma inflação que insiste em ser relativamente alta e um crescimento econômico não muito pujante e não realizado de maneira sustentada no longo prazo, nas eleições passadas, Maurício Macri se apresentou para a população argentina como a solução. Ele disse que em 4 anos colocaria a Argentina no eixo. Para isso, ele participaria lá de um processo de redução do papel do Estado na Argentina. Portanto,
um amplo processo de desestatização. Lembrando, a desestatização implica a venda de empresas estatais, privatização, a concessão, que é quando a titularidade do bem permanece nas mãos do Estado, mas a exploração econômica vai para a iniciativa privada. É o que acontece, por exemplo, no Brasil, com as rodovias, com os aeroportos. E, finalmente, a autorização para que a iniciativa privada atue em setores que antes eram controlados pelo setor público. A ideia de Macri era promover a redução do papel do Estado para tentar diminuir o gasto público e assim controlar o déficit e o endividamento. Para tentar promover o crescimento econômico, ele estava propondo um amplo processo de desestatização, portanto, de privatização, de concessão, de autorização, e, ao mesmo tempo, ele estava propondo lá uma reforma fiscal dentro do país, cortando severamente o gasto público e ampliando a tributação. Teoricamente, se o governo gasta menos e tributa mais, ele está gastando menos e arrecadando mais, e isso permite lhe sair da condição deficitária para um superávit. Lembrando que a palavra déficit significa resultado negativo, superávit positivo, e que a retomada do crescimento seria consequência do equilíbrio das contas públicas. Legal? Vamos botar isso no papel? Vem para cá. Então, pessoal, para a gente entender, né, a crise na Argentina, o que a gente tem que lembrar, né? Então, vamos botar aqui. Crise na Argentina. Ela pressupõe o quê, né? Primeiro, desde a década de 1980, que a Argentina convive com um quadro de alta inflação, crescimento econômico não sustentado, déficit público barra endividamento e, para completar, uma baixa reserva de dólares, que na verdade é lá a chamada reserva cambial. Então, repetindo para você, desde a década de 1980, que a situação na Argentina é uma condição relativamente frágil no campo econômico. O país conviveu, né, durante um longo período com alta inflação, um crescimento econômico não sustentado no médio e longo prazo, um déficit público muito alto, causando um endividamento igualmente alto, e uma baixa reserva de dólares, uma baixa reserva cambial, o que expõe o país, obviamente, aos ataques especulativos. Bom, dentro desse quadro, há 4 anos atrás, nós tivemos a eleição de Maurício Macri. Maurício Macri, né, faz parte de um grupo conservador na Argentina, que advoga uma economia liberal barra neoliberal. Os economistas ditos liberais ou neoliberais são aqueles que propõem, primeiro, a redução do papel do Estado. Então, uma das primeiras medidas de Macri foi lá
uma redução do papel do Estado. E com isso, ele inicia um processo de desestatização. Lembrando que a desestatização implica a privatização. Quando eu vendo empresas estatais, nós chamamos isso em economia de once for all, uma vez por todas. Então você vendeu, acabou aquele patrimônio, ele não é mais público. Tem ainda a concessão, quando a titularidade do patrimônio permanece nas mãos do Estado, mas a exploração econômica vai para a iniciativa privada. E, finalmente, a autorização para que a iniciativa privada atue no setor que antes era estatal. Então, a redução do papel do Estado, a liberalização da economia, essa liberalização basicamente através de um processo de desregulamentação. A proposta é de austeridade fiscal. E o que é a austeridade fiscal, professor? É a redução do gasto do governo e, ao mesmo tempo, o aumento na tributação, cujo objetivo é reduzir, corrigindo aqui, tributação, né? O objetivo é reduzir o déficit público. A crença do governo Maurício Macri é que se o governo reduz o gasto público e aumenta a tributação, isso permite reduzir o déficit público e o investimento. Com isso, há a criação de um ambiente mais favorável para o investimento da empresa privada e também da empresa transnacional, já que, com menor déficit público e menor endividamento, o Estado estaria mais racional e, portanto, não oferecendo obstáculos ao crescimento futuro da economia. A liberalização da economia, a desregulamentação, permitiria que os agentes econômicos tivessem mais liberdade para empreender, com mais facilidade e menos burocracia, o investimento voltaria, o emprego, a renda e o crescimento econômico. E a redução do papel do Estado com a desestatização permitiria que os recursos auferidos com a desestatização fossem aplicados na redução da dívida pública. Ao mesmo tempo, permitiria a retomada do investimento nessas empresas através do capital privado, gerando, portanto, emprego, renda, arrecadação tributária e crescimento econômico. O problema é que, como diriam aí o pessoal que entende de futebol, faltou combinar com um adversário. A grande questão, pessoal, é que a economia ela não é mecanicista, como muitas vezes algumas pessoas querem fazer com que ela seja. A economia envolve uma série de forças e essas forças muitas vezes são antagônicas entre si. Por exemplo, quando você corta o gasto do governo, observe que o governo está cortando gastos basicamente no atendimento do conjunto da população ou no investimento. Observe que isso mesmo se repete no nosso país, né? Quando você vê algum colega economista, e eu, além de geógrafo, eu sou economista também, e com todo o respeito a toda posição contrária, mas quando eu vejo um colega economista ou um político dizendo que tem que cortar o gasto do governo, eu seria absolutamente favorável se nós estivéssemos falando, por exemplo, de cortar, né, os inúmeros auxílios, né, da cúpula dos três poderes, inclusive de deputados e senadores, se nós estivéssemos falando em cortar, né, os casos de corrupção, se nós estivéssemos falando em cortar as benesses que atingem determinados grupos específicos, em detrimento do conjunto da sociedade como um todo. O problema é que, na maioria das vezes, na Argentina, como aqui no Brasil,
quando se fala em corte de gasto público, é menos dinheiro para a educação, para a saúde pública, para a segurança pública, para a soberania nacional garantido pelas Forças Armadas, pela proteção ambiental, etc. Portanto, dificilmente se fala do corte de benesses de determinados grupos específicos. E, portanto, quando o governo Maurício Macri ele inicia um processo de cortes, né, no orçamento argentino, isso significou menos dinheiro para a educação, para a saúde, para o meio ambiente, para a segurança pública, para a construção de moradia popular, para saneamento básico, para políticas de cultura, etc. O problema é que quando você corta esses recursos, isso implica numa taxa de sacrifício da população, já que a população não será atendida ou será mal atendida nesses serviços essenciais. E, portanto, a taxa de sacrifício da população é muito alta. Em paralelo a isso, o governo Maurício Macri aumenta a carga tributária, aumenta a tributação. Então, na verdade, ele está tirando dos dois lados, né? Reduzindo, né, a possibilidade de atendimento por parte do Estado das necessidades fundamentais da população e, por um outro lado, aumentando a retirada de recursos da mesma sociedade, aumentando a tributação. O problema é que quando o governo faz um corte de gastos, ele também corta gastos com investimentos. Investimento em economia é entendido como formação bruta de capital. Portanto, a compra de máquina, equipamento, ferramenta e instalações. Resultado, o governo argentino passou a investir menos, né, na manutenção e na expansão de rodovias, ferrovias, centrais elétricas, telecomunicações, setor portuário, inovação, ciência, tecnologia. Resultado, quando o governo corta gastos, tudo bem? A tendência é de que a chamada demanda agregada, que é a demanda por todos os bens e serviços da economia, diminua, porque o governo ele é um grande demandante de bens e serviços. Para você entender melhor, nos Estados Unidos, só as compras governamentais representam entre 20% a 25% do PIB. Em países onde a infraestrutura é precária e a população é pauperizada, como na Argentina, o gasto governamental chega a representar 40% do PIB. Quando o governo cortou o gasto, automaticamente parte da demanda agregada da economia murchou. Quando a demanda da economia cai, as empresas reagem demitindo trabalhadores, porque eu não vou ofertar um bem se não tem demanda. O problema é que quando a firma demite trabalhadores porque ela não está vendendo, isso faz com que uma massa de trabalhadores desempregados percam a renda ou tenham uma queda significativa da renda. A família então reage, diminuindo o consumo, já que ela não tem a mesma capacidade de renda no período anterior. Só que quando a família corta o gasto, a demanda cai novamente. E aí o empresário reage demitindo trabalhadores. Resultado, a Argentina passou a viver, durante esses anos do governo Macri, com um baixo crescimento econômico, com uma elevada taxa de desemprego, com uma queda na renda per capita e uma queda na demanda agregada. Resultado, o país não só não cresceu, como gerou desemprego, informalidade, e aí é o óbvio. Se a demanda agregada está caindo, a arrecadação de impostos do governo não se sustenta. Resultado, a arrecadação do governo argentino não cumpriu as expectativas do governo Macri. E aí, em vez do déficit público diminuir, ele aumentou. O endividamento também. O problema é que quando o déficit público e o endividamento, né, aumentam, o investidor internacional tira dinheiro da Argentina, porque ele corre o risco de dar o calote. Só que quando todos os investidores tiram dinheiro da Argentina, o dólar dispara. Por quê? Lei da oferta e da demanda.
Se a oferta de dólares agora, com a saída de recursos estrangeiros, é menor do que a demanda, o preço da moeda americana sobe. Quando o preço da moeda americana sobe, a Argentina se vê com um problema, porque boa parte dos produtos que ela consome são importados. Resultado, com um dólar mais caro, a importação fica mais cara e isso pressiona a inflação, que é o aumento geral de preços. Bom, para completar, a Argentina deu um azar. Ela vem vivendo uma seca cíclica e isso abalou a sua produção agropecuária, que é o grande produto de exportação da Argentina. Resultado, exportando menos, gera menos emprego, menos arrecadação de impostos, menos renda interna e menor entrada de dólares, o que complica ainda mais o preço do dólar. Bom, diante desse cenário absolutamente caótico, as promessas que foram feitas pelo governo Macri não foram cumpridas. Vamos observar aqui no nosso material. Crise na Argentina. A Argentina está atravessando uma intensa crise econômica que já dura aproximadamente 30 anos. Essa situação impulsionou, principalmente nos últimos anos, a desvalorização do peso argentino e uma alta taxa de inflação, e pedidos de ajuda do país ao Fundo Monetário Internacional. A crise teve origem na década de 1990, quando se iniciou o histórico déficit fiscal no país, lembrando que o déficit fiscal é quando o governo tem um gasto que é maior do que a sua receita. Para amenizar a situação, foram emitidos títulos da dívida argentina. O problema é que algum dia esses títulos têm que ser pagos. Observe aqui a situação da Argentina ao longo dos últimos anos, né? De 2010 até 2018, né? Um cenário muito ruim sob o ponto de vista econômico, com a maioria dos anos a Argentina apresentando um elevado déficit, né? De 1,7% em 2011 para 5,5% do PIB de déficit em 2018. Durante os anos do governo Macri, de 2016 até 2018, paradoxalmente, o déficit público aumentou em vez de diminuir. E a pergunta é por quê? Porque quando a atividade econômica está em queda, isso prejudica a arrecadação de impostos, já que a demanda agregada cai. Em 2013, a economia argentina entrou num período de estagnação, apresentando um crescimento econômico muito lento, que, aliada a altas taxas de desemprego, agravou cada vez mais a crise fiscal, pois os gastos do governo se mantiveram mais altos que a arrecadação. Outro agravante da crise é o fato de que, historicamente, a Argentina possui uma baixa reserva de dólares, o que faz com que a moeda nacional se torne muito susceptível à desvalorização. Além disso, o país tem passado por uma estiagem, período longo sem chuvas, e nos últimos anos o setor agrícola apresentou queda em sua produção. Como boa parte das exportações da Argentina são do setor agrícola, há uma grande dependência nesse setor. Assim, quando a exportação de produtos agrícolas cai, a entrada de dólares no país diminui em grande medida. Em 2015, o presidente Maurício Macri assumiu o governo e, desde então, tem aplicado um plano de ajuste fiscal baseado nos cortes de gastos como uma tentativa de reduzir a dívida pública e alcançar o superávit primário. Para compreender os cortes que o governo argentino tem realizado,
Com o objetivo de combater a crise, precisamos entender no que consiste um ajuste fiscal. Ajuste fiscal é basicamente um corte de gastos do governo e o aumento de tributação. O governo argentino realizou o ajuste fiscal por meio do corte de subsídios, como o auxílio à energia elétrica, gás e transporte público, e da criação de um imposto direto sobre exportações e do corte de verbas ministeriais. O objetivo de Macri com essas medidas é reduzir a participação do Estado na economia, de forma a reduzir os gastos do governo e o déficit fiscal. Com esse dinheiro, o governo visa pagar a dívida pública argentina, freando seu crescimento ano após ano. O problema é que o corte de gastos traz uma alta taxa de sofrimento para a população e queda do PIB, o que acaba reduzindo a arrecadação. No caso argentino, a dívida pública já é tão grande que as agências de risco temem que o governo não consiga mais pagar, o que aumenta em muito o risco país, aumentando assim os juros que o governo precisa pagar a quem detém o título da dívida. Essa instabilidade econômica causa descrença na capacidade do governo de pagar a sua dívida, fazendo com que investidores internacionais vendam seus títulos da dívida argentina com medo de não receberem o valor que lhe é devido. Esse movimento é chamado de fuga de capitais, o que diminui ainda mais a disposição de dinheiro para o governo argentino poder fazer sua economia voltar a funcionar. Para evitar essa fuga, o Banco Central argentino elevou a taxa de juros para 60%. Aí é que vem o contrassenso. Para evitar a fuga de dólares, o Banco Central argentino aumenta a taxa de juros para 60%. Aí qual é o problema? Mesmo com juros tão altos, o investidor não quer deixar o seu dinheiro na Argentina com medo de calote. Só que quando eu aumento a taxa de juros para 60%, eu aumento o déficit público pela conta financeira, já que o governo está aceitando pagar 60% de juros ao ano para quem lhe emprestar dinheiro no curto prazo. Resultado, o déficit público não aumenta em virtude do gasto com saúde, com educação, com segurança pública, com proteção ambiental, mas aumenta pelo gasto com o pagamento de juros, de comissões e do principal da dívida pública. Ou seja, as medidas implementadas pelo Macri simplesmente não funcionaram. Aliás, não é novidade que esse tipo de medida tem uma dificuldade muito grande de funcionar no curto, médio prazo. Talvez funcione no longo prazo, mas exigindo uma alta taxa de sacrifício da população. O resultado é que a Argentina, nesse ano de 2019, está passando por um período eleitoral. E aí, o Maurício Macri, conservador, liberal, é candidato à reeleição. Porém, na Argentina, existe um mecanismo que é um mecanismo de prévia eleitoral que é realizado alguns meses antes da eleição. Nessa prévia, nós temos vários candidatos e os dois mais votados é que vão para a votação final. É como se fosse um primeiro turno das eleições brasileiras. E nesse último turno, nesse primeiro turno da eleição argentina, Maurício Macri obteve menos de 40% das intenções de voto e o candidato da oposição, Fernandes, que vai ter como vice-presidente a Cristina Kirchner, ex-presidente, ganhou mais de 56% das intenções de voto, o que significa dizer que a população reprovou o governo Macri. Simplesmente, ele não conseguiu entregar aquilo que havia pretendido no início com as medidas liberais de enxugamento do papel do Estado. Desesperado para tentar ganhar a eleição, Maurício Macri anunciou a volta de alguns subsídios
que eram praticados pelo Estado argentino em direção à população mais pobre, aumentou o salário mínimo, né, como uma tentativa de tentar angariar apoio popular. É pouco provável que isso funcione, o que acabará terminando com essa experiência liberal, neoliberal, dentro da Argentina, o que obviamente não significa dizer que os problemas estejam resolvidos. O novo governo terá uma missão hercúlea de trazer novamente a Argentina para uma trajetória de crescimento, de emprego, de renda, arrecadação tributária, com redução do déficit público e do endividamento. Missão difícil. Confira aqui comigo. Porém, essa medida foi pouco efetiva, pois a desvalorização do peso continuou a crescer, apontando que a saída de capitais se manteve. Por outro lado, o aumento da taxa de juros gera recessão na atividade industrial e econômica do país, pois essa mesma taxa é usada como base para se tomar empréstimos e, portanto, fica inviável para os industriais realizarem investimentos. Sem investimentos, a economia não cresce, o que tem como consequência mais desemprego e diminuição da renda da população, que acaba consumindo menos. Assim, agrava-se a crise do país como um todo. Esse é o chamado efeito dominó. Além disso, o país passou a ter escassez de insumos básicos e demais produtos devido à desvalorização do peso e à dificuldade de importação, gerando com isso inflação. O presidente anunciou recentemente medidas de alívio para os trabalhadores argentinos, acenando para o abandono temporário da austeridade. Entre as principais medidas estão o aumento do salário mínimo, corte no imposto de renda, aumento do subsídio para pessoas com baixa renda e incentivos fiscais para pequenas e médias empresas. Observe aí que durante o governo Macri, a inflação se elevou. Durante o governo de Cristina Kirchner, a inflação historicamente alta, de 23% até mais ou menos 27,8%. Em 2016, a inflação já havia sido de 40%, fechou 2017 com 24%, voltou a aumentar em 2018 para 48% e deve fechar 2019 com mais de 48%, mostrando que, infelizmente, as medidas pretendidas por Maurício Macri não funcionaram sequer para controlar a inflação. Bom, pessoal, nós encerramos então esta aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos. Clique like.